Caros telespectadores, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos iniciando este programa no qual nós estamos estudando ao longo deste trimestre a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. As cartas pastorais, primeira epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo e a epístola de Paulo a Tito. Nós já estamos estudando, desde semana passada, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. E a lição de número 8, que é a lição que nós vamos debater hoje, que será assunto da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, tem por título Aprovados por Deus em Cristo Jesus. E o texto áureo se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Assim diz o texto bíblico: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E a verdade prática, que é a orientação didática, o cerne da lição, diz o seguinte: o obreiro aprovado por Deus tem as marcas do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando, permaneça conosco, voltaremos em seguida, eu, o pastor Fábio, para dar início ao nosso debate. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, estamos neste momento em mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate, com muita alegria, com muita satisfação. O pastor José Roberto está de volta depois de 2 programas ausentes por causa de uma abençoada viagem, e é um prazer, pastor José Roberto, estar com você mais uma vez aqui nesta bancada. E hoje nós estamos diante de mais uma lição nas epístolas pastorais, a lição de número 8, que tem como título Aprovados por Deus em Cristo Jesus, uma lição que está baseada no capítulo 2 da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Só lembrando que Paulo escreveu uma primeira epístola a Timóteo no momento anterior, depois escreveu uma carta a Tito, que é a segunda epístola pastoral, e novamente, já próximo da sua morte, quando estava pela segunda vez preso em Roma, Paulo resolve escrever mais uma vez, e desta feita escreve a sua última epístola. Ela foi direcionada ao pastor Timóteo, que por ocasião pastoreava a igreja de Éfeso. E já começamos o estudo de 2 Timóteo na lição anterior, e hoje nós daremos continuidade ao estudo da segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e Paulo fala a respeito do obreiro aprovado e dos vasos de honra na casa do Senhor. Nesta lição ele faz um contraste com os falsos mestres que tanto prejudicavam a obra do Senhor. E o nosso desejo é que todos nós sejamos vasos de honra que servem ao Senhor com amor, com zelo, com dedicação. O importante não é somente que sejamos obreiros, mas que sejamos obreiros aprovados por Deus. Afinal de contas, nós somos ministros de Deus, nós somos servos de Deus, somos serviçais do Senhor, e quem tem que nos aprovar é o Senhor. Nós temos que sempre estar fazendo e servindo conforme a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, no tópico 1.1 da nossa lição, que fala sobre os obreiros aprovados por Deus, eles pregam e ensinam sem engano. O engano e a mentira, ela existe na face da terra desde quando o diabo semeou o pecado no mundo, no coração de Adão e Eva, e ali já foi o primeiro engano, levando o homem a pecar. E desde então, na face da terra, tem se multiplicado o engano, tem se multiplicado a mentira, a falsidade,
e nós temos que ter cuidado, temos que ser seletivos nas coisas. A Bíblia diz, examinai tudo e retende aquilo que é bom. Ou, em outra tradução, diz, julgai todas as coisas e retende aquilo que é bom. Então, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes o diabo usa de artimanha de semear mentira, de semear um engano, para querer diluir a verdade. Então nós temos que saber separar as coisas. E os obreiros aprovados por Deus, eles pregam e ensinam sem engano. Paulo, que foi um grande exemplo de obreiro aprovado por Deus, nunca usou de engano em suas pregações, diferente de alguns falsos mestres de sua época. Nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, que Paulo disse as seguintes palavras: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, ele estava dizendo aqui que serve a Deus, que ministra a palavra do Senhor, que prega a palavra do Senhor com sinceridade, da parte de Deus, e ele faz aqui uma distinção, dizendo, olha, nós não somos como outros que são falsificadores ou outros que mercadejam a palavra do Senhor, porque tem muitos que pregam a palavra de Deus por interesses econômicos, financeiros, por ganância, por torpe ganância, mas o obreiro aprovado por Deus, o obreiro fiel, ele é uma ovelha que serve ao Senhor com dedicação. Então, pastor Zé Roberto, é preciso ter muito cuidado com os lobos vestidos de ovelhas, e Jesus, em Mateus 7:15, já tinha advertido aos seus apóstolos a respeito dos lobos devoradores que vêm vestidos de ovelhas, vêm com aparência de ovelhas, mas que na realidade são lobos que não pouparão o rebanho e vão querer dizimar o rebanho. É isso mesmo, pastor Fábio, e é triste a gente constatar que nesses dias atuais a gente tem visto aí, principalmente na mídia, alguns pregadores, alguns líderes, alguns deles supostamente dizendo serem evangélicos e que na verdade estão explorando as pessoas, implorando os seus adeptos, os fiéis das suas igrejas. São pessoas que se utilizam de sofismas. O que são sofismas? São raciocínios, são lógicas que levam ao engano. Às vezes se utiliza de uma série de pensamentos, de argumentos, e as pessoas são facilmente, principalmente aquelas que não têm um posicionamento crítico, aqueles que não leem a Bíblia, não conhecem o texto bíblico, essas pessoas são levadas facilmente pelo engano desses falsos mestres. E é triste a gente constatar que muitos daqueles que utilizam o nome de Cristo, que pregam em nome de Cristo, na verdade não estão se referindo ao Cristo dos Evangelhos, não estão se referindo ao Cristo da Bíblia, mas um Cristo que eles utilizam apenas para auferir lucros, apenas para a ostentação própria, apenas para se transformarem em celebridades evangélicas. E muitas pessoas estão indo após esses nomes, e é triste a gente constatar que por causa de alguns deles, evidentemente não são todos, nós precisamos fazer aqui a diferença entre aqueles que de fato têm compromisso com a palavra e têm compromisso com o Evangelho, mas por causa de alguns deles, o nome de Cristo tem sido escarnecido, tem sido zombado. Então é preciso que a gente tenha cuidado em relação a isso. Eu gosto sempre de lembrar de um texto, pastor Fábio, que está aqui na primeira epístola de Paulo, ou melhor, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, Pedro dá algumas orientações bem práticas em relação ao que significa de fato ser um líder, um pastor, um obreiro dedicado à obra e ao ministério, comprometido com a palavra. Pedro diz assim: aos presbíteros ou aos pastores ou aos líderes da igreja, aos supervisores que estão entre vós, ademoesto eu, diz Pedro, que sou também presbítero como eles. Olhe só
que Pedro não se coloca numa posição de superioridade, muito embora nós saibamos que ele foi um dos discípulos de Jesus, andou com Jesus, mas ele não tem nenhuma pretensão de ser maior do que os outros, ele se identifica e se coloca igualmente como presbítero, como os demais. Então isso é uma característica importante para todo aquele que exerce posição de liderança na igreja. E ele diz assim: e testemunha das aflições de Cristo. Então Pedro não apenas viu Cristo sofrer, mas ele se identifica com os sofrimentos de Cristo. E é lamentável que alguns pastores, alguns líderes evangélicos hoje não queiram mais sofrer. Jesus disse que no mundo nós teríamos ou nós passaríamos por aflições. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que todos aqueles que seguem a Cristo e que o seguem piedosamente padecerão perseguição. Então nós somos participantes da glória, mas também nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. E aí Pedro dá um conselho para os pastores, diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância. Então ninguém deve entrar no ministério e pensar que vai ser pastor para enriquecer, para acumular riqueza. Isso é uma deturpação do evangelho. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Tem muitos pastores que querem ser autoritários, que querem pressionar exageradamente e às vezes coibir através da força, não da palavra, as suas ovelhas. E ele diz, servindo de exemplo ao rebanho. Então é importante que os pastores, os líderes, os obreiros na casa de Deus preguem com pureza, que dê exemplo, que sejam obreiros dedicados, pastor Fábio, à obra e que tenham compromisso, sobretudo com a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade, pastor Zé Roberto, o obreiro, o importante não é somente ele fazer, mas a Bíblia diz, fazei tudo para a glória de Deus. E o nosso comentarista aqui no tópico 1 da lição, ele traz 3 características dos obreiros aprovados por Deus. A primeira é o obreiro, no tópico 1.1, ele prega e ensina sem engano, ou seja, o obreiro prega a verdade, ensina a verdade, que é a palavra de Deus, sem diminuir e sem acrescentar nada à palavra do Senhor revelada nas Escrituras. A segunda característica dos obreiros aprovados por Deus é que eles pregam com pureza. Porque não é somente a gente pregar a verdade, mas pregar a verdade com boas intenções, pregar a verdade com boas motivações. Deus, ele avalia a motivação do nosso coração. Deus avalia a intenção do nosso coração. Nós não temos capacidade de avaliar a intenção, o propósito escondido no mais profundo e íntimo do ser de cada um. Mas Deus pode, Deus sabe. E nós, como servos do Senhor, temos que ter cuidado. Porque atualmente há muitos falsos obreiros que só visam lucro e bens financeiros. Estes se aproveitam da fé dos fiéis para obter ganhos. E na época de Paulo também existia obreiros desta estirpe. Paulo disse em Romanos 16 e 18, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então eles não serviam ao Senhor, serviam ao seu próprio ventre. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5, Paulo fala, que esses homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então eram pessoas que queriam oferir lucros, vantagens próprias. O Deus deles não era Jesus Cristo, não era o Senhor, mas o seu próprio ventre. E Pedro também fala em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias,
Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então são obreiros fraudulentos, movidos por avareza, por torpe ganância, vão fazer comércio das ovelhas e do rebanho, que não é dele, mas é do Senhor, usando sofismas, como bem falou o pastor Zé Roberto, palavras fictícias que vão enganar e não vão poupar o rebanho. Mas, graças a Deus, pelos obreiros do Senhor, por aqueles que pregam a palavra de Deus sem engano e com pureza. Vamos fazer um pequeno intervalo neste momento e daqui a pouco a gente retorna para debater o item 1.3 do nosso estudo de hoje, que fala que o obreiro aprovado por Deus é um obreiro que não busca a glória dos homens. Fique conosco e até já. Muito bem, caro telespectador, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando as epístolas pastorais e já estamos discutindo a segunda epístola de Paulo a Timóteo. O objeto de estudo desta semana já é o capítulo 2 e nós estamos apontando aqui a necessidade do obreiro ser aprovado por Deus. E com base no nosso comentário, ele apresenta aqui 3 características de obreiros que são aprovados por Deus. A primeira é que eles pregam e ensinam sem engano, e a segunda é que eles pregam com pureza, com santificação, sem deturpar o conteúdo da mensagem. E o ponto 3, 1.3, eles não buscam a glória dos homens. Diz Paulo na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, e é importante que nós reflitamos a respeito desse assunto, porque, infelizmente, hoje nós temos uma tendência de alguns pregadores quererem agradar o público. Eles têm como máxima aquela história, aquela famosa frase que diz que a voz do povo é a voz de Deus, e que definitivamente isso não é verdade. A voz de Deus é a voz de Deus, e a voz de Deus está nas Escrituras, está nas páginas das Sagradas Escrituras. Se nós quisermos conhecer a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, nós precisamos estar alinhados ao texto bíblico, aquilo que foi escrito pelos profetas, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, e é em relação a essa mensagem que nós devemos estar comprometidos. Infelizmente, nós vemos hoje aí alguns pregadores, alguns ministros, alguns obreiros, alguns pastores que querem tirar proveito das pessoas e para isso elas fazem concessões em relação ao conteúdo da mensagem. Prega uma mensagem soft, uma mensagem leve, uma mensagem sem muito compromisso, uma mensagem na qual não há renúncia, na qual não há cruz para carregar, e essas pessoas estão arrebanhando muitos adeptos, tem muitas pessoas indo após elas, porque acham muito cômodo. E eu gosto de repetir sempre uma frase de C.S. Lewis, que é um pensador já falecido, britânico, professor da Universidade de Oxford. Ele dizia o seguinte: se você está procurando uma religião que lhe traga comodidade, definitivamente eu não sugiro a você que seja cristão. Infelizmente, nos dias atuais, as pessoas conseguiram transformar o cristianismo numa religião muito light, uma religião repleta de facilidades. E tem algumas pessoas que acham que seguir a Cristo é algo muito tranquilo, você não precisa pagar preço algum. Quero deixar bem claro aqui que isso não tem nada a ver com o cristianismo real e verdadeiro, com o cristianismo bíblico. Então tenha cuidado com alguns pregadores que estão por aí. Primeiramente, diz o nosso comentarista aqui, o pastor Elinaldo Renovato, pregadores que querem trazer uma mensagem muito amena, pregadores que só pregam para multidões, pregadores que cobram cachês altíssimos, pregadores que investem mais no seu artefato externo do que no interno, pregadores que não conhecem a Bíblia, não refletem sobre o texto bíblico, não meditam na palavra, que conhecem apenas alguns jargões, os quais repetem por onde passam e por onde andam,
e usam palavras de efeito, se utilizam de técnicas motivacionais, de técnicas meramente administrativas, a fim de seduzir e assim de arrebanhar as pessoas para si. São pessoas que investem muito mais no marketing pessoal do que no conteúdo e na palavra verdadeira e real do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, você tenha cuidado e preste atenção se aquela pessoa a quem você está ouvindo, se o pregador, se o ensinador, se o pastor, se ele está buscando glória apenas para si. Porque se ele estiver, não tem nada a ver com o Evangelho, porque a glória de Deus ele não dá a outro. A glória de Deus é definitivamente apenas para ele. Tenha cuidado. Não é isso, pastor Fábio? É verdade, pastor Zé Roberto. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né, devem ser dados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos, como diz o hino, apenas servos e nada mais. Nós precisamos ter cuidado. Uma das formas, a maneira mais correta da gente saber se determinada igreja, obreiro, pregador, ensinador está fazendo ou não a vontade de Deus, a gente avaliar o procedimento dele pelas Escrituras. Esta é a maneira correta. E uma das características dos falsos mestres é pessoas que querem aparecer demais, querem os holofotes, querem estar debaixo das câmeras, querem estar sempre aparecendo. Tem igreja que ela cultiva, tem um culto à personalidade do seu líder, do seu fundador. E isso não é bom. Às vezes, no dia a dia, as pessoas dizem, a igreja de fulano de tal, a igreja de fulano, a igreja de Beltrano. Parece até que fulano foi quem morreu por aquela igreja. Parece até que Beltrano é o salvador daquele povo, quando na verdade Cristo é que é o nosso salvador. Então nós não podemos trabalhar nesse culto à personalidade de ninguém e nem deixar que os outros venham cultuar a nossa personalidade. Não podemos querer roubar a glória de Deus. João Batista nos deu um grande exemplo. João Batista, um homem cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, foi chamado para ser um arauto do Senhor, uma voz que clama no deserto, preparando o coração do povo para receberem a mensagem do Messias. E ele batizou muita gente e tal, mas depois chegaram e dizendo que, olha, João Batista tem um concorrente seu aí que está tendo uma agenda mais concorrida do que a sua e tal, está aparecendo mais do que você, a concorrência está aumentando, você está ficando para trás. E João Batista não se preocupou com isso. Ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias de Jesus. Então João Batista era o tipo do pregador que não buscava glória para si, mas apenas para o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, meu amigo, uma das formas da gente saber se um obreiro é de Deus ou não, se uma igreja é de Deus ou não, se determinado movimento dito cristão é de Deus ou não, é você procurar saber se aquele povo, se aquele grupo, ele exalta muito ou não o seu líder, o seu fundador. Quem é que aparece mais? É Jesus ou é o dono daquela igreja? Então, isso é uma coisa muito importante. Muito bem, no tópico 2 da nossa lição, ainda continuando no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele fala aqui de 2 tipos de vaso: vasos de honra e vasos de desonra. Então, em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 20 e 21, diz assim o apóstolo Paulo: ora, numa grande casa não há somente utensílios ou vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Paulo, ele faz essa comparação, em linguagem figurada, falando de vaso de honra e vaso de desonra, para se referir aos obreiros, aos pastores, aos pregadores que servem a Deus
sem engano, serve a Deus com pureza, serve a Deus sem buscar roubar a glória de Deus. E Paulo fala que eles são vasos de honra. E os vasos de desonra, nós vamos ver daqui a pouco quem eles significam. Então, esta analogia, Paulo usa essa analogia dos vasos para mostrar que na igreja existem pessoas sinceras e obedientes aos ensinos de Jesus, que são os vasos de honra. Estes adornavam e adornam a casa de Deus com sua santidade e pureza. É necessário, meu querido telespectador, a gente entender que o cabeça da igreja, que é Cristo, que é Jesus, ele é perfeito. Mas os membros da igreja, que são os homens, pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, elas não são perfeitas. Se você procurar defeito em Jesus, não vai encontrar. Mas se você procurar defeito nas pessoas que são seguidoras de Jesus, naturalmente que você vai encontrar, porque o ser humano é falho, ele tem defeito. Agora, dentro dessa gama de pessoas que servem, que seguem a Cristo, que são pessoas falhas, tem pessoas que são falhas por propósito, tem pessoas que fazem coisas terríveis, mal intencionadas, com engano, são pessoas fraudulentas. Então nós não podemos assim generalizar e dizer e achar que na igreja só tem isso, que na igreja só tem aquilo, que é um problema muito sério. Muitas pessoas elas não sabem fazer a diferenciação, enquanto a Bíblia diz que no meio daquele povo que segue a Deus, tem os vasos de honra e tem os vasos de desonra. Então é muito fácil, como o ser humano ele tem muita tendência para apontar os erros dos outros e tem dificuldade de reconhecer a qualidade daqueles que têm qualidade. Então é muito fácil ele querer generalizar e dizer, todo mundo é assim, todo crente é assim, todo pastor é assim, toda igreja é assim. Espera aí, não é bem assim. Existe a maioria que serve a Deus com fidelidade, com sinceridade, que são vasos de honra, mas não é porque existe uma meia dúzia de vasos de desonra que a gente vai deixar de reconhecer a existência daqueles vasos de honra que adornavam e adornam a casa de Deus com sua santidade e pureza. Pessoas que Jesus, quando falou em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então são pessoas que realmente têm uma vida cristã, uma prática de vida que condiz com aquilo que ela ensina, que condiz com aquilo que ela prega. Então isso é importante, uma das formas de a gente aferir, medir, avaliar se um pregador, se um pastor, ele é de Deus ou não, é se ele vive aquilo que as Escrituras falam, é o testemunho deles. As boas obras não salvam ninguém, mas as boas obras elas são evidências exteriores da salvação, da fé verdadeira. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, o testemunho é importante, uma conduta irrepreensível, uma conduta santa, que tudo isso ornamenta a doutrina. Tito 2,10 diz, não furtem, pelo contrário, dei prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Um vaso, ele é um objeto de ornamentação, de decoração, e pastor Zé Roberto, o vaso de honra, ele glorifica o nome do Senhor. A glória não é para o vaso, mas é para o Senhor, que é o dono da casa. Mas, infelizmente, tem os vasos de desonra, que mancha, que tira a beleza da casa, mas nem por isso vamos deixar de reconhecer a qualidade da casa e dos vasos de desonra, dos vasos de honra. Muito bem, nós estamos encerrando mais este bloco, voltaremos em seguida para tratar um pouco mais sobre esses vasos de desonra. Continue conosco.
Meu amado irmão, minha irmã, telespectadora, estamos retornando em mais um bloco do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando hoje uma lição bastante interessante, cujo título é Aprovados por Deus em Cristo Jesus. Todos nós devemos buscar a aprovação de Deus, sobretudo os obreiros, a liderança cristã. E o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, versículos 20 e 21, ele vem desenvolvendo um pensamento e ele usa uma analogia baseada nos vasos. Os vasos eram adornos importantes, valorizados, utilizados nas casas dos primeiros séculos, lá no primeiro século, e ainda hoje tem pessoas que colecionam, têm em casa preciosos vasos. E Paulo fala de vasos de ouro, vasos de prata, de vasos de madeira, de vasos de barro, e cada vaso desse, na analogia que Paulo faz, tem o seu devido valor. E, evidentemente, ele aponta que alguns desses vasos são vasos para a honra e alguns outros são vasos para a desonra. Com essa comparação, o apóstolo está mostrando os valores das pessoas dentro da casa de Deus, sobretudo em relação ao que é real e verdadeiro e ao que é falso, ao que é enganoso. E os falsos mestres são vasos de desonra, são vasos que não honram a Deus, porque esses falsos mestres, ao invés de dar glória a Deus, eles apontam para si mesmos e buscam apenas as glórias humanas. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado. Paulo cita aqui, por exemplo, dois exemplos no capítulo 2, versículo 17. Primeiramente, no versículo 16, ele diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, geralmente, esses falsos mestres, eles falam muito e eles propagam as suas heresias, o seu engano. E Paulo diz no versículo 17, e a palavra desses falsos mestres roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Aqui Paulo cita os nomes de duas pessoas aí que certamente estavam entre os falsos mestres, os falsos ensinadores dentro da igreja, e que eram vasos de desonra, que só serviam para causar problemas e escândalos na casa do Senhor, na igreja. Então, irmãos, é preciso que a gente tenha cuidado com as pessoas com as quais a gente se associa dentro da igreja. Nós temos tantos bons exemplos, pessoas dedicadas, pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas que frequentam assiduamente a escola bíblica dominical, pessoas que são devotadas à oração, pessoas piedosas, obreiros que são dignos da gente se inspirar. O pastor Fábio aqui já ressaltou, nem tudo está perdido, irmãos. Nós vemos aí muitos obreiros fraudulentos, enganosos, que causam escândalo, que algumas vezes até nos causam vergonha, mas saibam vocês que nem tudo está perdido. Nós temos exemplos reais, verdadeiros, de bons obreiros. Eu recomendo, sobretudo aos jovens, que leiam boas biografias, que leiam os heróis da fé, livros que tratam a respeito de homens como Wesley, de Charles Finney, Charles Spurgeon e tantos outros grandes homens e mulheres de Deus que sacrificaram a sua vida em prol da igreja, do rebanho de Deus. Mesmo hoje, busque se inspirar naqueles pastores que dão um bom exemplo, pessoas que se sacrificam em prol da obra de Deus. Tenha cuidado, nós estamos vivendo aí uma geração que nós temos aí muitos obreiros, pregadores, que são fabricados, que estão aí na internet. O YouTube está cheio deles, pastores e obreiros e pregadores que valorizam muito mais a aparência do que o conteúdo. Existem já aí os famosos kit pregadores. As pessoas querem imitar a gravata, querem imitar o sapato, querem imitar o terno. Tenha cuidado com essas coisas. Seja autêntico, busque ler a palavra, conhecer
a Bíblia, frequente a escola bíblica dominical, se matricule no Instituto Bíblico, esteja sempre atento a ouvir o que o seu pastor tem a dizer na doutrina, na instrução. Então, se você fizer isso, você será um jovem obreiro autêntico, compromissado com o Evangelho e com a Palavra de Deus. Não queira seguir esses caminhos que estão por aí, essa escola que estão tentando fundar no meio evangélico. Esse padrão, ele está fadado ao fracasso. São sofismas, são ensinadores que estão querendo atrair atenção para si, não para Cristo. Pastor Fábio aqui já citou o exemplo de João Batista, que é um exemplo digno de ser imitado. João Batista disse: olha, importa que ele cresça, Jesus, e que eu diminua. Nenhum pregador deve buscar glória para si mesmo. Somente Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é digno de toda a honra e de toda a glória. Tenha cuidado. Não é isso, pastor Fábio? É isso mesmo, pastor Zé Roberto, meu querido telespectador. Nem tudo está perdido, embora tenhamos aí presenciado e testemunhado maus exemplos de pessoas que são falsificadores, negociantes da palavra de Deus. O fato de existir o erro não significa que tudo está errado, não significa que a maioria está errado. Cuidado com as generalizações, saiba separar as coisas e se inspire. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então vamos imitar a Cristo, vamos imitar o Senhor, vamos imitar, a fé, a paciência, o testemunho dos grandes homens e mulheres de Deus que ao longo do passado e do presente se dedicam em fazer a obra do Senhor, e assim seremos vasos de honra. O vaso de honra não necessariamente é um vaso que é muito visto, mas o importante é o conteúdo daquele vaso, é o que aquele vaso conduz. Nós somos portadores da presença de Deus, nós somos templo, casa e morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que onde a gente vai, a gente leva a presença de Deus aonde quer que a gente esteja, porque somos portadores da presença do Senhor. O Evangelho que nós pregamos, que nós vivemos, isso é que dignifica as nossas vidas. Pois bem, o tópico 3 da nossa lição fala: rejeitando as dissensões e questões loucas. Dissensões e questões loucas. É uma coisa importante para o obreiro do Senhor, para o professor da escola bíblica dominical, para o pregador da palavra de Deus, para o ensinador cristão, para o pastor. É importante não somente ele evitar as heresias e ter compromisso com a verdade da palavra de Deus, mas também é importante que a gente evite determinadas coisas que não edificam. Às vezes as pessoas querem que a Bíblia tenha resposta para tudo, para satisfazer todas as curiosidades humanas. A Bíblia é um livro de princípios, ela tem princípios para tudo nesta vida, mas não regras para tudo nesta vida. Tem princípios que a gente, através desses princípios, a gente aplica e tem um comportamento para cada situação. Então as pessoas querem que a Bíblia diga a cor da roupa que deve vestir, que diga se vai para a direita ou vai para a esquerda. Então, a Bíblia é um livro de princípios. Então, nós temos que evitar coisas, contendas. Tem pessoas que brigam, que começam uma discussão, querendo, como diz o ditado, rachar cabelo, querer procurar chifre em cabeça de cavalo, querer descobrir o sexo dos anjos. E isso, meu querido irmão, minha querida irmã, são questões loucas, contendas que não levam a nada. Aquilo que a Bíblia revelou está revelado e temos que nos apropriar desse conhecimento e aplicar ele na nossa vida. Mas aquilo que a Bíblia não revelou, não adianta a gente estar querendo fazer discussões sobre isso. Não é pecado o crente fazer conjecturas,
mas existem conjecturas e conjecturas. A Bíblia não fala, não revela claramente a respeito desse assunto, mas podemos conjecturar que pode ter sido assim, pode ser que seja dessa forma. Não é pecado fazer a conjectura, desde que essa conjectura não entre em contradição com a palavra de Deus e que a gente ensine ela como uma conjectura, como uma hipótese, como uma possibilidade humana, mas não como verdade. Nós não podemos ensinar uma conjectura como verdade e jamais dizer, assim diz o Senhor, ou o que a Bíblia diz, se aquilo é uma conjectura. Então tem assuntos que a Bíblia se cala sobre determinados assuntos, então nós também devemos se calar. E Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, ele disse a Timóteo: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Tem pessoas que brigam e debatem, e é um bate-boca muito grande por questões bobas. E aqui o nosso comentarista diz: o que eram essas questões loucas? Eram as questões levantadas pelos falsos mestres que traziam confusão e não edificavam ninguém. Nós vemos na palavra de Deus, em outras escrituras, em outros versículos, que ele fala sobre esse tipo de comportamento. Em 2 Timóteo 2:14, diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Pastor Zé Roberto, às vezes a pessoa não está assim, ensinando uma heresia muito explícita, mas ficam atrás de confusão e de briga por questões loucas, por contendas, colocando uma conjectura como tendo o mesmo peso da palavra revelada, e só faz causar divisão, só faz causar contenda. E tem gente que é muito arengueira, ele dá um boi para entrar numa contenda e dá uma boiada para não sair dessa contenda. Tem algumas pessoas, pastor Fábio, que buscam justamente encontrar na Bíblia os temas mais polêmicos e os assuntos mais difíceis para trabalhar. Evidentemente, tem algumas questões na Bíblia que a gente precisa entender, explicar, até o momento que a Bíblia nos traz a resposta. Mas quando a Bíblia não nos traz a resposta, nós não podemos especular demasiadamente. Devemos nos contentar com aquilo que a Bíblia revela. Inclusive, Tomás de Aquino, um pensador cristão da Idade Média, ele dizia que havia algumas pessoas que queriam debater quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. Então, de vez em quando, a gente escuta alguns crentes, alguns estudiosos, alguns investigadores, ao invés de enfocar os aspectos centrais e mais importantes da Bíblia, eles se envolvem apenas em muitos porquês, nos aspectos periféricos, nas coisas que não têm secundárias, que não são essenciais, e querem saber o porquê de tudo na vida. Eles já querem ser oniscientes. Querem esmiuçar até a doutrina da Trindade, que não pode ser explicada. Então, cuidado com essas coisas, vamos saber o que é que pode ser estudado, o que é que pode ser aprendido, e definitivamente o que é mera especulação. Não podemos ir além daquilo que nos foi revelado. Vamos fazer mais um intervalo, voltaremos em seguida para debater a respeito desse assunto. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, no qual estamos aqui estudando a lição de número 8, que tem como título Aprovados por Deus em Cristo Jesus. Todo esse trimestre, o estudo se baseia nas epístolas pastorais, que são as cartas que Paulo escreveu aos pastores Timóteo e Tito. Já temos estudado aqui a primeira carta de Paulo a Timóteo e entramos já desde a semana passada no estudo de 2 Timóteo, ou seja, da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. E hoje a lição está baseada no capítulo 2,
E aqui nós temos estudado o tópico 1, que os obreiros aprovados por Deus são obreiros que ensinam a verdade, têm compromissos com a ortodoxia bíblica, são obreiros puros que ensinam e pregam com pureza, com boas intenções, e são obreiros que não buscam a glória para si e nem buscam a glória dos homens, mas buscam sempre agradar a Deus e viver uma vida e fazer tudo para a glória de Deus. Também estudamos no tópico 2 da nossa lição sobre os dois tipos de vaso, os vasos de honra e os vasos de desonra, e aprendemos que todos nós devemos ser vasos de honra, útil, preparado para uso do Senhor. E no tópico 3 da nossa lição, a recomendação é que nós devemos rejeitar as dissensões, as discussões e as contendas a respeito de questões insensatas, de questões loucas. Falamos sobre a importância da gente fazer uma distinção entre aquilo que está revelado na Bíblia e aquilo que a Bíblia não revelou. Às vezes tem pessoas que querem que a Bíblia seja um livro científico que revele o DNA de todos os seres vivos da Terra. Isso é impossível. A Bíblia não foi escrita para isso, como um manual de ciência. Embora a Bíblia não contradiz em nada, pastor Zé Roberto, a ciência. Mais aqueles, pastor, que acham pouco que a Bíblia tem, ainda ficam procurando as divinas revelações do céu, as divinas revelações do inferno. É verdade, não se contenta com aquilo que a Bíblia revelou, aí fica atrás de revelações extras, apêndice adicionais, revelações adicionais, para querer continuar nas suas contendas. Então, temos que ter cuidado. Atualmente, como diz aqui o nosso comentarista, muitos estão levantando indagações que em nada vai edificar a fé dos irmãos. Outros ainda estão cometendo o terrível pecado de adicionar, subtrair e modificar partes das Escrituras. Então, meus amados irmãos, temos que ter cuidado, temos que fazer a separação entre aquilo que a Bíblia revela e aquilo que a Bíblia não revela, o que é conhecimento do homem, o que é conhecimento da palavra de Deus que foi revelado, o que é conjectura, para que a gente não misture as coisas. E se você ficar perdendo tanto tempo com a mentira, perdendo tanto tempo com questões que não chegam à conclusão, você não encontra um denominador comum, você vai perder tempo de se deliciar nas coisas boas, maravilhosas, reveladas na palavra de Deus. Vamos gastar nossas energias, vamos gastar muito mais tempo em aprender, em praticar, em saborear aquilo que a palavra de Deus revela para nós, porque Paulo disse que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Apenas quando a gente for glorificado, quando a gente for para o céu, é que a gente vai conhecer melhor as coisas. Não seremos oniscientes não, porque isso é um atributo exclusivo de Deus. Mas tem crente que quer saber de tudo, quer arranjar porquê para todas as coisas, e muitas pessoas têm se desviado na fé, têm caído na fé, têm virado incrédulo e ateu por causa do excesso de porquês. É natural, pastor Zé Roberto, do ser humano, o espírito investigativo, a gente quer saber das coisas, a gente quer esquadrinhar as coisas, queremos aprender, isso é bom, isso é natural, e isso tem feito com que tivesse avanço a ciência e o próprio conhecimento bíblico, as ciências bíblicas, a teologia, através do esmero, da dedicação, o orare, labutare, nas Sagradas Escrituras, e assim a gente vai aprendendo, mas assim a gente tem que entender que nunca vamos conhecer tudo conforme Deus conhece, e que Deus não revelou tudo, então temos que saber fazer essa distinção e não viver em briga, em contendas de palavras, em questões loucas que não vão edificar. Isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus, ela é útil e ela é proveitosa para a edificação. Então a gente não pode esquecer desse fundamento. O principal propósito da Bíblia é a edificação espiritual da igreja, do crente. Então, se você está lendo a Bíblia apenas para encontrar curiosidades,
procurando questiúnculas, coisas pormenores, detalhes, e que isso definitivamente não está acrescentando à sua vida, a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com os irmãos e com as pessoas em geral, então você está fazendo um mau uso da Bíblia. E há um tópico, inclusive, aqui, que está na nossa lição, com base no versículo 24, que diz que o obreiro ou o servo de Deus, ele não deve contender. Tem gente que lê a Bíblia só para brigar. Lê a Bíblia e vai procurar uma razão para discutir, procura aí um pormenor para mostrar que tem razão, que é mais esperto, que é mais inteligente do que o outro. E às vezes, pastor Fábio, isso vai gerando conflitos de relacionamentos, vai minando os relacionamentos, e aquilo que deveria se tornar objeto, razão de edificação, acaba sendo destruição. E a gente falou aqui, pastor Roberto, sobre a importância da gente estudar a palavra de Deus no sentido de entender a verdade revelada e com boa motivação. Isso. E às vezes tem pessoas que entram em determinados debates, não é porque eles estão querendo aprender a verdade, não é porque eles estão querendo entender melhor as coisas reveladas na palavra de Deus, mas apenas se envolver numa queda de braço de uma disputa para mostrar erudição, para mostrar conhecimento, no exibicionismo intelectual e teológico que vai apenas dar problema. Então Paulo ele recomenda a Timóteo, 1 Timóteo 4,7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Então, ao invés de a pessoa querer ficar em queda de braço com o outro, querer mostrar erudição, querer mostrar que sabe mais do que o outro, quem ganhou o debate, quem venceu, quem perdeu, quem ganhou, isso não é coisa que convém ao crente, não edifica, mas é melhor exercitar pessoalmente na piedade. É isso mesmo, pastor Fábio. Então, para concluir, nós já queremos deixar claro aqui que os líderes, os obreiros, eles têm a responsabilidade e a obrigatoriedade de estudarem a Bíblia, de serem estudiosos da palavra, de frequentarem a escola bíblica dominical. Os obreiros devem dar o exemplo e frequentar a escola bíblica dominical. Se possível, frequentar um instituto bíblico, se esmerarem na oração e no estudo da palavra, mas também devem ser humildes, devem ser sinceros, devem ter uma vida santa, devem serem dedicados a uma vida de piedade. Paulo diz, inclusive, aqui no texto que o pastor Fábio acabou de ler, que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então, se você quer mensurar, conhecer, identificar um obreiro, um líder cristão que é digno de crédito, de confiança, preste atenção à sua espiritualidade. Se é uma pessoa que cultiva o fruto do Espírito, se é uma pessoa amorosa, se é uma pessoa dedicada, se é uma pessoa sensata, se é uma pessoa moderada, se é uma pessoa equilibrada, se é uma pessoa que tem coerência daquilo que ela prega, ensina e diz com aquilo que ela faz. Porque muitos que estão por aí são pessoas que defendem uma verdade, mas às vezes falta amor, falta compreensão, falta sensibilidade com a causa das pessoas mais necessitadas e das pessoas que dependem do Evangelho de Cristo. Então, pastor Fábio, a gente precisa estar atento aí nesses dias tão difíceis, no qual a liderança, o ministério, a gente costuma dizer que nós estamos vivendo uma época de crise, não é? Crise de padrões, crise de identidades, crise de exemplos, né? Crise de pessoas que possam servir de referenciais. Então é importante que a gente avalie as orientações de Paulo nessa epístola. É verdade, a Bíblia diz: julgai todas as coisas, retende aquilo que é bom, e nós temos a palavra de Deus como nosso referencial maior. Muitas instituições mudam, muitas pessoas mudam, muitos homens e mulheres mudam, muitos valores da sociedade mudam com o tempo, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Nós temos que nos firmar na palavra, porque ela é atual,
ela é o nosso referencial. E voltando um pouco, pastor Zé Roberto, sobre essa recomendação da palavra de Deus de evitar as questões loucas e as contendas, só lembrando que as obras da carne, que são pecados que afastam o homem de Deus, e Paulo disse em Gálatas 5, 19 a 21, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E entre as obras da carne tem várias muito conhecidas, como prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, idolatria, que todo mundo sabe que isso é pecado, mas também, pastor Zé Roberto, igualmente pecado e igualmente obras da carne são as inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido telespectador e telespectadora, é importante, como diz a palavra de Deus, ao servo do Senhor não convém contender a respeito de questões loucas, de coisas que não vão edificar. O pastor Zé Roberto falou aí sobre esses critérios, essas importantes para a gente avaliar se um obreiro é vaso de honra ou vaso de desonra. Muito bem, então o debate continua, meu querido irmão, minha irmã, todos os domingos, às 9 horas da manhã, em uma das nossas congregações, nós temos Escola Bíblica Dominical. Não fique em casa, vá você, toda a sua família, será um momento de enriquecimento espiritual para a sua formação, para você e toda a sua família. Então, queremos convidá-la a participar da Escola Dominical e no próximo programa, se o Senhor nos permitir, estaremos estudando a lição de número 9, que tem por título A Corrupção dos Últimos Dias. Permaneça conosco, nos acompanhando através da TV e através das redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.